Facci cantare Buffon! Facci cantare! Facci cantare Buffon! Facci cantare! Bentornado, tifoso bianconero ou tifoso torcedor da Itália, da Azzurra, enfim, se você simpatiza com a Azzurra, né? Eu que estou um pouco de mal da nacional italiana por conta do Gravina, que disse que por enquanto não ia vestir a camisa, que o distintivo ia ficar de ponta cabeça, mas esse é um vídeo para falar rapidinho do Buffon. Antes, sempre em nome do fã-clube oficial da Juventus, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, está aberta a temporada de novas inscrições para você se associar ao nosso fã-clube da Juve, JOFC, São Paulo do Brasil. A gente está lá no Instagram, né? Enfim, quem quiser seguir, quem quiser fazer parte dessa família bianconeira, é só entrar em contato conosco, beleza? E claro, né? Se você é novo no canal, tem que ativar o sino. Olha aqui o sino com as cores da Azzurra, né? Para você receber as notícias da Juventus e até da seleção italiana, se você for fã da seleção italiana, ou se você simpatizar, né, com esporte, futebol e, logicamente, gostar da Azzurra. Bom, nas palavras de Fábio Caressa, locutor, né, italiano, aí que eu comecei o vídeo, onde ele fala "Fatti cantare Buffon", ou seja, faça-nos cantar Buffon, faça-nos cantar Buffon. Porque o Finestra também é cultura, então a gente traduz aí. Era o pênalti que, se o Buffon defendesse, a Itália seria campeã. O Buffon não defendeu, né, foi convertido pelo francês Sagnol, deixa eu confirmar aqui, Sagnol, e aí depois o Fábio Grosso converteu o pênalti, a Itália ganhou a 4ª Copa do Mundo. Enfim, ele não pegou a bola, mas ele levantou a taça, o Buffon. Por que eu estou falando isso numa quarta-feira, não tem jogo do campeonato, vai ter aí a pausa para a data FIFA, e o Buffon, ele mesmo, reaparece na seleção do Spalletti como chefe da delegação dessa nova Itália. Então aqui fica a minha homenagem ao Didi Buffon, com essa camisa vinho, né? O tempo está propício para tomar um vinho. Essa camisa espetacular aqui, ó, do Didi Buffon. E torcedor da Juventus que acompanha o canal ou não, sempre que ouvir falar do Buffon, vai ficar com os olhos brilhando como eu estou aqui, porque o Buffon, ele é um símbolo da Juventus, é um símbolo, e olha que ele não conseguiu na Juve conquistar a orelhuda, né? Mas ele representou demais a nossa camisa e nós sabemos disso. Bom, qual que é a importância de um chefe de delegação numa equipe que tem tanto peso, tanta tradição como a Itália, ou simplesmente um início de trabalho que vai, quem sabe, combinar com uma finalmente classificação para uma Copa do Mundo, apesar do Gravina. O chefe da delegação, ele tem importância desde que seja alguém do futebol. O que é alguém do futebol? Alguém que foi jogador, alguém que esteve dentro das 4 linhas, alguém que esteve dentro do retângulo verde na carreira, mas não alguém qualquer, né? Às vezes o cara pode ser um perna de pau em campo, mas ser um líder no vestiário, e às vezes o cara pode ser um monstro em campo, e isso faz sim a diferença na hora de ele lidar com os mais jovens. Podemos citar o exemplo do nosso saudoso Gianluca Vialli, que fazia parte da comissão técnica do Mancini, e na época que a Itália ganhou a Eurocopa 2 anos atrás, contra a Inglaterra, muita gente não viu tal. Depois, é sempre assim, né? Depois que tem a conquista, vem os documentários, né? E vocês viram os bastidores, o quanto do motivacional foi do Vialli. É claro que ele estava naquela situação difícil, aquela doença, mas o quanto que foi a motivação dele para aquele grupo conquistar lá na Inglaterra a Eurocopa. Tem um vídeo sensacional, às vésperas da partida decisiva, onde ele chega e ele foi lá muito mais do que um motivador, né? Ele fez aquilo que geralmente o treinador faz. E os jogadores correram muito em função daquilo. Isso foi dito depois por vários
né, que conquistaram aquele troféu importante para a Itália. Lembrando que o Mancini, eu vou abrir um parênteses, o Mancini, porque a verdade ela sempre vai aparecer, né? Então, quando eu falo que eu fico de mal da seleção, não é que eu deixei de torcer para a Azzurra ou que eu nunca mais vou torcer, mas nesse momento, eu não posso me posicionar a favor do Gravina. E o Mancini, que foi para a Arábia, né, disse o seguinte, não sei se vocês viram, que ele desmentiu os boatos que o motivo da saída dele era porque exigiam a presença de jogadores mais velhos como o Bonucci. O Bonucci é sempre colocado como o grande capeta da história, né? Então, ele desmentiu isso. Ele falou, não, o motivo que eu saí é porque o Gravina não cumpriu com algumas coisas que a gente combinou e não me deu suporte para algumas situações. Óbvio que também pesa o dinheiro porque ele foi para a Arábia. Mas ele deixa bem claro que a palavra do Gravina não foi cumprida. Vocês duvidam? Já deu para ver o caráter do senhor Gravina. E aí é o que eu falo, que o tempo é sempre o senhor da razão. O Gravina, para você ter uma ideia, aliás, o Mancini falou o seguinte, só para concluir, o problema é que eu estou indo para a Arábia e o Gravina será sempre lembrado como o presidente da Federação Italiana que ganhou a Eurocopa e nunca será lembrado pelos erros que cometeu. Palavras do Mancini. E a gente sabe que infelizmente é assim, né? Mas voltando a falar do Buffon, né? Se o Vialli foi importante, o Buffon ele representa o quê? Ele é o símbolo da última geração vencedora de uma Itália, né? Que com o peso de ter disputado as Copas que disputou e com aquela que ele conquistou em 2006, não existe nada mais emblemático, né? Um goleiro que é considerado por muitos como um dos melhores da história, para uns até o melhor. Acho que os personagens que compõem uma comissão técnica de uma seleção, eles são muito importantes. Primeiro de fora para dentro, até chegar nos selecionáveis, que são os personagens do jogo que decidem. Então, na minha opinião, o que eu achei dessa chegada do Buffon? Espetacular. A gente queria muito pessoas do futebol. Quantas vezes a gente queria isso lá atrás, né? Figuras como Baggio, como Maldini, como o próprio Baresi, ali na seleção. E nós nunca tivemos. E mesmo assim, a Itália fez aí nos anos 2000 grandes campanhas, como chegar na final da Euro em 2000, como conquistar a Copa do Mundo em 2006, enfim, fez uma grande Eurocopa em 2012. E o Buffon é, na minha opinião, a figura perfeita que pode sim fazer muita diferença na questão motivacional e, claro, passar toda a sua experiência para esses jovens que estão na seleção da Itália. Não tenho dúvidas que ele vai saber trabalhar muito bem com o Spalletti, que nunca foi treinador da seleção, e é um cara que lembra um pouco o Marcelo Lippi na ousadia de jogar para frente. E o Buffon, quando jogou a Copa do Mundo em 2006, foi justamente treinado pelo Marcelo Lippi. Eu acho que é o caminho perfeito para um renascimento do futebol italiano, pelo menos no que se você fala em montar uma seleção decente. Claro que aí os problemas estruturais, os problemas que nós temos no campeonato defasado, isso é uma outra situação. E claro, enquanto tiver o Gravina lá, o Calcio não cresce, fica estagnado. Mas que é um bom sinal e um bom conhecimento, um bom renascimento, você ter uma figura como o Buffon, né, com tudo que ele aprendeu no futebol, né, o Buffon que estreou na seleção italiana na repescagem para a Copa da França em 98, literalmente numa fria contra a Rússia, e praticamente se despede da seleção ganhando um título. Depois ele disputou lá, em 2010 ele machucou, em 2014 ele ficou na primeira fase, mas ele, de terceiro goleiro a 98, a campeão do mundo em 2006,
e ainda disputando mais 2 Copas do Mundo. É muito conhecimento, é o cara certo na hora certa, e acho que a tabelinha Spalletti-Buffon vai combinar. Pelo menos eu espero que seja assim, mas eu, modesta parte, gostei muito da escolha do Buffon, tanto que hoje eu abri uma exceção e vesti a camisa da Itália e deixei tudo para cima, nada de ponta cabeça. Dá um like no vídeo, sempre Forza Juve, o canal é da Juventus, fino alla fine, e fique ligado porque segundo semestre, eu sei, camisa oficial da Juventus será sorteada nesse canal. Espalhe para os amigos que tem um canal que fala da Juventus e que de vez em quando fala da seleção italiana, por exemplo, quando tem data FIFA, ok? Sempre Forza Juve e nos vemos ainda essa semana para mais Finestra Bianconera. Fique ligado.